toda a glória ao único e suficiente Salvador. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer toda a honra e toda a glória ao Senhor? Amém. Amém. Podeis tomar assento. Sejam bem-vindos ao Congresso Obed-Edom, Fonte de Vida, a Igreja da Restituição, Ministério Apostólico Gerson e Elizabeth Burgese. É um prazer receber você aqui neste lugar, na casa do Pai. Sinta-se à vontade, nós estamos na casa do Pai. Amém? Amém. Gostaria de pedir que os pastores se colocassem de pé. Amém? Você que é pastor de um ministério, que é um pastor amigo, um companheiro, se coloque de pé. Amém. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito bom. Muito feliz com a sua presença. Somos amigos, trabalhamos pelo reino de Deus. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui. É com muita alegria, com muito prazer, que vamos ouvir a palavra de Deus, que vamos adorar ao Senhor. Sintam-se à vontade. A igreja está feliz com a presença dos pastores? A igreja pode aplaudir a presença dos pastores. A palavra diz que os profetas têm direito à sua honra, que sejam respeitados, que sejam honrados. Vocês são profetas de Deus, são muito bem-vindos neste lugar. E Deus abençoe a cada um de vocês e cada ministério que está aqui representado. Amém? Amém. Gostaria de pedir que todos se colocassem de pé, porque agora eu vou apresentar a pessoa mais importante que chegou. Às vezes ele chega um pouco atrasado, mas ele é a pessoa mais importante. Certa vez, esse pastor, ele é conhecido como um bom pastor. Ele chegou num lugar e pensaram que ele chegou atrasado. Se eu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Eu quero, se você não conhece, apresentá-lo. Esse pastor especial que está neste lugar. Se você conhece, gostaria que você aplaudisse e o honrasse. Aqui neste lugar está o pastor, o bom pastor, Jesus Cristo, Deus vivo. Nós te apresentamos o Deus vivo, o Deus de Israel, que deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba vida. E você que o conhece, que foi resgatado do pecado, aplauda, dê um júbilo de vitória. Só o Senhor é Deus. Vida, 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 vida em abundância, restituição, famílias abençoadas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Deus vivo que venceu a morte. Vamos adorá-lo? Quantos estão aqui para adorá-lo em espírito e em verdade? Então abra bem a sua voz, aí aumenta o som, com força, amém? Vamos adorá-lo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós que fomos chamados para levar a arca da aliança, esse projeto que Deus iniciou lá com Obed-Edom, que Deus tem derramado isso há anos e anos. E que nós possamos celebrar, mais uma vez, sendo a presença do Senhor, sendo a presença de Deus na nossa família, nos nossos lares, com os nossos familiares, onde quer que estejamos. Nós transportamos a presença do Senhor em nós, dentro de nós. Amém? Que você possa alegrar o seu coração e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Traz a arca do Senhor,
És o tempo de louvor, um lugar de adoração, é a sua habitação, pois onde Deus está, há sinais e maravilhas, fogo santo sem parar. Quem as vestes já lavou, Deus já levantou, vontade de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é sinal que Deus habita em meio ao fogo. Declare: está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Pode se alegrar nessa noite, o Espírito de Deus está neste lugar. Declare: quem as vestes já lavou, meu Deus já levantou, um altar de gratidão, a oferta que subiu, o fogo que desceu, é sinal que Deus habita em meio aos louvores. Está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Celebra o Senhor com as palmas. O fogo, a glória, a cura, a provisão, o Rei dos Reis. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. Sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui, todo poderoso Rei dos Reis. A sandália dos meus pés eu já tirei, a fogo, a glória, na arca do Senhor. Eu canto e danço porque eu sei que Ele está aqui. As palmas, celebre! Curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ministrar ao teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo, Ele possa falar a cada um de nós, que somos igreja, que somos a igreja de Cristo. E que o Espírito Santo, Ele ministre ao nosso coração. E que nós possamos ser a arca, carregar a arca sobre os nossos ombros, levar a presença de Deus a esta nação, aos lares,
aos lugares longínquos, que o Senhor possa nos usar para levar a sua presença. É o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, 1º capítulo, versículo 17. Livro de Apocalipse, 1º capítulo, versículo 17, até o dia número 20. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou aqui, vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Podereis tomar assento. Quando a Bíblia nos fala de 7, fala da plenitude. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta a João, dizendo que ele estava entre as 7 igrejas, e ele estava de pé, caminhando entre elas. E ali ele vai falar com João, dizendo: escreve tudo o que eu vou te falar, porque será transmitido a minhas igrejas. Imagina hoje você, pastor, que está aqui, se chegasse a você, neste dia, uma carta, e não está endereçado o teu nome. Muitos que estão aqui receberam um convite, alguns nem receberam direcionado ao seu nome, mas simplesmente recebendo para vir a um congresso. Imagina se hoje você recebesse um convite endereçado a você, mas não dizendo o seu nome, e sim dizendo ao anjo da igreja que está nessa cidade, naquela cidade, naquele bairro, e ali nomeava a igreja pela cidade. E Jesus então ele começa a falar com essas 7 igrejas. A primeira igreja de Éfeso, e ele diz algo muito interessante a essa igreja. Ele fala tudo o que ele estava vendo, e ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A segunda carta chega à igreja de Esmirna, e ele diz: eu sei das tuas obras, e tribulações, e pobreza. A terceira carta chega a Pérgamo, e ele diz: habita onde está o trono de Satanás, e tende tolerado a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. A quarta carta chega a Tiatira, e diz: tenho contra ti que toleras que Jezabel se desprofetiza, ensine e engane meu povo. E a quinta chega à cidade de Sardes, tem nome de vivo, mas está morta. A sexta chega a Filadélfia, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E a sétima carta chega a Laodiceia, eu sei as tuas obras, tem nome, pensas que está muito ativo, mas você é morno, diz que é rica, mas você é pobre, miserável, cego e nu.
Esse era Jesus, olhando cada igreja, indo, andando e analisando cada igreja. E nenhuma delas, ele nega que era a sua igreja. Mas a todas elas, ele diz onde estavam fracassando, onde estavam errando. E esta mesma carta, ela chega para nós hoje. E nós temos que olhar para o nosso ministério, para a nossa vida, onde nós temos fracassado. Tem muitas coisas que Jesus olha para nós e Ele gosta, e Ele ama. Mas algumas coisas Ele diz: tenho porém contra ti. E esse tenho porém contra ti é que nós devemos olhar para nós. O que nós temos feito para agradar o reino de Deus, fazer a obra de Deus. A Éfeso ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Imagina deixar o primeiro amor. Quantas pessoas estão deixando o primeiro amor? Se apaixonando por tantas outras coisas e se esquecendo do verdadeiro amor, da essência do amor. Ele diz para Esmirna: sei das tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rica. Essa é a igreja que não sabe quem é. Há uma grande dificuldade hoje da igreja não saber quem ela é. Às vezes eu converso com alguns pastores e eles dizem: mas pastor, a nossa igreja é muito pequena, nós somos muito pobrezinhos, nós somos muito fraquinhos. Essa é a igreja que não sabe quem ela é. E Jesus se depara com essa igreja e diz: eu sei das tuas obras, e tribulações, e pobreza, mas tu és rico. Porque nós temos olhado uma riqueza, não como Jesus olha a riqueza. Nós temos um potencial que nós queremos comparar a outros potenciais, mas não é o que Jesus está procurando. E Jesus, ao se deparar com esta igreja, foi 2 igrejas apenas que Jesus não teve recriminação contra ela, e esta é uma delas. Mas ele diz: você se diz pobre, você se diz que vive em tribulações, mas eu quero te dizer algo que você não está vendo: você é rica, você tem um potencial, e você precisa olhar para dentro desse potencial. Nós temos nos deparado com pequenos ministérios como o nosso, e a grande dificuldade dos pequenos ministérios é que eles querem fazer comparação com as grandezas do mundo, e não entende que Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está olhando para dentro de nós, e só Ele te conhece. Às vezes nem você mesmo se conhece, mas Ele te conhece, e Ele diz: olha, você se diz pobre, você se diz que está em tribulação, mas tu és rica. E Pérgamo, ele diz: habitas onde está o trono de Satanás. Irmãos, o grande problema de muitas igrejas hoje é que Satanás colocou um trono dentro das igrejas, e ele quer o lugar que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós, como igreja, não estamos nos apercebendo que quando cedemos algumas coisas, o diabo, o Satanás, o nosso inimigo, ele está colocando um trono dentro da nossa igreja. E ele diz: porque você tolera a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, tolera o falso ensino. Esta é uma das igrejas que Jesus, passando por ela, diz: olha, você é forte, você é abençoada, porém, há um trono de Satanás, no lugar que deveria ser só meu.
Você está permitindo, por causa das alianças com os falsos ensinadores, com os falsos profetas. E há no meio de vós aquele que ensina a doutrina de Balaão, a doutrina da falsidade, a doutrina da infidelidade, aqueles que ensinam a doutrina dos nicolaítas. E a próxima é Tiatira. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana o meu povo. Essa é a visão que Jesus, ao entrar pelas igrejas, ele tem. 7 é a plenitude. Pode ser a sua igreja, que você é pastor, a igreja que eu sou pastor. E nós temos que ir ouvindo. Essa carta está chegando a nós hoje. Como nós estamos trabalhando? Nós estamos para um crescimento, esperando que o nosso ministério venha a crescer. Será que nós estamos agindo como essas igrejas estão agindo? Tolerando as falsas doutrinas, tolerando Jezabel? Ou nós somos a igreja de Sardes, que parece que somos uma igreja, mas na realidade já morremos faz tempo, não há mais vida, as vidas não são geradas, temos eventos, temos shows, mas não nasce ninguém, tem nome de vivo, mas está morto. E a 6ª carta é para Filadélfia. Filadélfia parecia menor de todas elas, aquela que menos força tinha. Porém a palavra que Jesus dá a Filadélfia é: pus uma porta aberta, e esta porta que eu coloquei aberta, ninguém pode fechar. Nós temos que declarar que o Senhor é o Senhor do nosso ministério, que o Senhor, Ele é o princípio e é o fim. Nós não devemos buscar em homens, em sistemas. Hoje eu ouço muito falar de sistemas, hoje eu ouço muito de falar de ferramentas poderosas que podem mudar, fazer a nossa igreja crescer. Eu acho que muitas ferramentas são boas, mas quando deixamos de colocar Jesus Cristo como Senhor, e começamos a buscar em homens, em sabedorias humanas, nós começamos a entrar no processo dessas igrejas, e nos esquecemos que quem abriu a porta do teu ministério, quem te chamou para a obra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ungiu, Ele te chamou. Hoje muitas pessoas estão procurando alguém que os ajude, alguém que venha na igreja me dá uma luz. Como é que eu faço? Que ferramenta que eu vou usar para crescer na minha igreja? E alguns estão pegando a própria chave da igreja e entregando a um apóstolo,